Olá, meus irmãos, estamos juntos mais uma vez para continuar a nossa leitura bíblica, continuando no livro de Deuteronômio, mas antes vamos buscar a presença do Senhor em oração. Amado Deus, obrigado, Pai, por Sua presença em nós, obrigado por Sua palavra que nos alimenta e nos orienta. Rogamos as Suas bênçãos sobre a nossa leitura de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então para a nossa leitura de hoje. Deuteronômio, capítulo 12. O único lugar de culto é o escolhido pelo Senhor. São estes os estatutos e os preceitos, aos quais tereis cuidado de obedecer na terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu para possuirdes por todos os dias que viverdes sobre ela. Certamente destruireis todos os lugares onde as nações que subjugareis cultuaram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Demolireis seus altares, quebrareis suas colunas sagradas, queimareis seus azerins, derrubareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não os imiteis quando cultuardes o Senhor vosso Deus, mas ide para o lugar que o Senhor vosso Deus escolher dentre todas as vossas tribos, para colocar ali seu nome para a sua habitação. Para esse lugar levareis vossos holocaustos e sacrifícios, vossos dízimos e vossa oferta alçada, vossos votos e ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e ovelhas. Ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis, vós e vossas famílias, em tudo em que puserdes a mão, naquilo que o Senhor vosso Deus vos tiver abençoado. Não imitareis tudo o que hoje fazemos aqui, em que cada um faz o que lhe parece certo, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que o Senhor vosso Deus vos dá. Mas, quando cruzardes o Jordão e habitardes na terra que o Senhor vosso Deus vos dá como herança, ele vos dará descanso de todos os inimigos em redor e vivereis com segurança. Então haverá um lugar que o Senhor vosso Deus escolherá para ali fazer habitar o seu nome. Levareis para esse lugar tudo o que vos ordeno: vossos holocaustos e sacrifícios, vossos dízimos, vossa oferta alçada e tudo o que de melhor oferecerdes ao Senhor em cumprimento dos vossos votos. E vos alegrareis diante do Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos, vossas filhas, vossos servos e vossas servas, bem como o levita que mora em vossas cidades, pois ele não tem parte nem herança convosco. Cuidado para não ofereceres teus holocaustos em qualquer lugar, mas os oferecerás e farás tudo o que te ordeno no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos. Entretanto, se desejares, poderás abater animais e comer carne dentro das tuas cidades, segundo a bênção que o Senhor teu Deus te der. Tanto o impuro como o puro poderão comer dela, como se fosse gazela ou cervo. Mas não comerás o sangue. Tu o derramarás sobre a terra como água. Dentro das tuas cidades não poderás comer o dízimo do trigo, do vinho novo e do azeite, nem os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, nem qualquer das tuas ofertas votivas, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a tua oferta alçada. Mas os comerás diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher. Tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, e também o levita que mora na tua cidade. Te alegrarás diante do Senhor teu Deus em tudo o que fizerdes. Cuidado para não desamparares o levita durante o tempo que viveres na tua terra. A carne é permitida, o sangue é proibido. Quando o Senhor teu Deus aumentar teu território, como te prometeu, e tu disseres: comerei carne, porque tens desejo de comer carne, poderás comer quanta carne quiseres. Se o lugar que o Senhor teu Deus escolher para nele pôr o seu nome for longe de ti, então abaterás do teu gado e do teu rebanho, que o Senhor te houver dado, como te ordenei, e poderás comer em tua cidade o quanto quiseres. Comerás dessas carnes do mesmo modo que se come a gazela e o cervo. Tanto o impuro como o puro poderão comer delas. Mas de modo algum comerás o sangue, pois o sangue é a vida, e não comerás a vida com a carne. Não o comerás, tu o derramarás sobre a terra como água.
Não o comerás, para que vivas bem, tu e teus filhos depois de ti, por fazer o que é correto aos olhos do Senhor. Mas pegarás as coisas santas que tiveres, e tuas ofertas votivas, e irás ao lugar que o Senhor escolher. Oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue, sobre o altar do Senhor teu Deus. O sangue dos teus sacrifícios será derramado sobre o altar do Senhor teu Deus, mas a carne comerás. Ouve e guarda todas estas palavras que te ordeno, para que vivas bem para sempre, tu e teus filhos depois de ti, por fazer o que é bom e correto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus exterminar de diante de ti as nações, em cuja terra estás entrando para tomar posse, e as expulsares e habitares na sua terra, cuidado para não te enganares, imitando-as, depois que elas forem destruídas diante de ti. E para que não perguntes sobre seus deuses, de que modo estas nações cultuavam seus deuses? Pois quero fazer o mesmo. Não os imiteis quando cultuardes o Senhor teu Deus, porque elas fizeram para com seus deuses tudo o que o Senhor rejeita e considera abominação. Queimam no fogo para os seus deuses até seus filhos e filhas. Obedecerás a tudo o que te ordeno, nada acrescentarás, nem diminuirás. Capítulo 13 de Deuteronômio, o castigo dos falsos profetas e dos idólatras. Se um profeta ou alguém que adivinha por meio de sonhos aparecer entre vós e vos anunciar um sinal ou prodígio, e o sinal ou prodígio de que tiver falado vier a acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que nunca conhecestes e vamos cultuá-los, não dareis atenção às palavras desse profeta ou sonhador. Pois o Senhor vosso Deus vos está provando para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração e de toda a alma. Segui o Senhor vosso Deus e a ele temei. Guardai seus mandamentos e ouvi sua voz. A ele cultuareis e vos apegareis. E o profeta ou o Senhor morrerá, pois pregou o profeta ou o sonhador morrerá, pois pregou a rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da escravidão, para vos desviar do caminho em que o Senhor vosso Deus vos ordenou que andasseis. Assim exterminareis o mal do vosso meio. Quando teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu coração, ou um amigo muito chegado, te incitar em segredo, dizendo: vamos cultuar outros deuses, os quais nunca conheceste, nem tu nem teus pais, um dos deuses dos povos ao teu redor, de perto ou de longe, de uma outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, nem terás piedade dele, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Tu o apedrejarás até que morra, pois tentou afastar-te do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Ao saber disso, todo Israel temerá, e não tornará a praticar semelhante pecado no meio de ti. Se ouvires dizer que em alguma das cidades que o Senhor teu Deus te dá para nela habitares, alguns homens sem escrúpulos dentre o teu povo incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos cultuar outros deuses, os quais nunca conheceste, então averiguarás com cuidado. Se for verdade, se for confirmado que se fez tal abominação no meio de ti, certamente passarás os moradores daquela cidade ao fio da espada, destruindo-a e tudo que nela houver, até mesmo os animais. E ajuntarás todo o despojo no meio da praça, e queimarás totalmente a cidade e todo o despojo para o Senhor teu Deus, e ela ficará em ruínas para sempre, nunca mais será reconstruída. Nada do anátema poderá ficar em tuas mãos, para que o Senhor se afaste do ardor da sua ira, seja misericordioso contigo, tenha piedade de ti e te multiplique, como jurou a teus pais. Ouve a voz do Senhor teu Deus, e guarda todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, fazendo o que é correto aos olhos do Senhor teu Deus. Capítulo 14 de Deuteronômio. Animais puros e impuros. Sois filhos do Senhor vosso Deus. Não fareis cortes em vós mesmos,
Nem rapareis o cabelo no alto da testa por causa de algum morto. Porque és povo santo para o Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu para seres o seu povo particular entre todos os povos sobre a face da terra. Não comereis nenhum animal repugnante. Esses são os animais que podereis comer: o boi, a ovelha, a cabra, o cervo, a gazela, o cabrito montês, o antílope, o óryx e a ovelha montesa. Dentre os animais, podereis comer todos os que têm o casco fendido, dividido em dois, e que ruminam. Todavia, dos que ruminam, ou que têm o casco fendido, não podereis comer os seguintes: o camelo, a lebre e o coelho das rochas, porque ruminam, mas não têm o casco fendido, serão impuros para vós. Nem o porco, porque tem o casco fendido, mas não rumina, será impuro para vós. Não comereis da carne deles, e não tocareis em seu cadáver. De tudo o que há nas águas, o que podereis comer é isto: tudo que tem barbatanas e escamas, deles podereis comer. Mas o que não tem barbatanas nem escamas, não comereis, será impuro para vós. De todas as aves puras podereis comer, e estas são as que não comereis: a águia, o abutre, a águia marinha, o açor, o falcão, toda espécie de milhafre, toda espécie de corvo, o avestruz, o mocho, a gaivota, o gavião de qualquer espécie, a coruja, o corujão, a coruja branca, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha, a garça de qualquer espécie, a polpa e o morcego. Também todos os insetos alados serão impuros para vós, não devem ser comidos. De todas as aves puras podereis comer. Não comerás nenhum animal que achares morto. Ao peregrino que está em tua cidade, o darás para comer, ou o venderás a um estrangeiro, porque és povo santo ao Senhor teu Deus. Não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe. Os dízimos para o serviço do Senhor. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente que se recolher do campo a cada ano, e comerás diante do Senhor teu Deus os dízimos do teu trigo, do teu vinho novo e do teu azeite, dos primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar seu nome. Assim aprenderás a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Mas quando o Senhor teu Deus tiver te abençoado, se o lugar que ele escolheu para ti, por o seu nome, ficar longe da tua casa, de modo que o caminho para lá seja tão longo que não possa levar os dízimos, então vende tudo, traze os valores na mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Comprarás com esse valor tudo o que desejares: bois, ovelhas, vinho, bebida forte, tudo mais que a tua alma pedir. Comerás ali diante do Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e tua família. Mas não desampararás o levita que mora em tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada terceiro ano, levarás todos os dízimos da tua colheita do ano e os depositarás dentro da tua cidade. Então o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o peregrino, o órfão e a viúva que vivem na tua cidade, virão e comerão até se fartarem, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo o que as tuas mãos fizerem. Capítulo 15. O ano do perdão das dívidas. No fim de cada 7 anos, praticarás o perdão das dívidas. Procederás deste modo: todo credor perdoará o que tiver emprestado ao próximo, nada exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois é proclamado o perdão do Senhor. Poderás exigi-lo do estrangeiro, mas tu perdoarás o que te pertencer e estiver em poder de teu irmão. Entretanto, não haverá pobre algum no teu meio, pois o Senhor certamente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança que possuíres, desde que ouças com atenção a voz do Senhor teu Deus, cuidando para cumprir todo esse mandamento que hoje te ordeno. Porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te prometeu. Assim, emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. E dominarás muitas nações, mas elas não te dominarão. Quando algum de teus irmãos for pobre, em qualquer das cidades na terra que o Senhor teu Deus te dá,
Não endurecerás o coração, nem fecharás a mão para teu irmão pobre. Pelo contrário, abrirás a mão para ele e certamente lhe emprestarás o que ele precisa, o suficiente para a sua necessidade. Cuidado para que não tenhas pensamento mau no coração e venhas a dizer: está se aproximando o 7º ano, o ano do perdão. Que o teu olhar não seja maligno para com teu irmão pobre, fazendo com que não lhe des nada e ele clame contra ti ao Senhor e haja pecado em ti. Tu lhe darás livremente. Não fiques com o coração triste quando lhe deres algo, pois, por causa disso, o Senhor teu Deus te abençoará em toda a tua obra e em tudo que puseres a mão. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado e para o pobre na tua terra. O resgate dos escravos. Se um hebreu, homem ou mulher, te for vendido, será teu escravo durante 6 anos, mas tu o libertarás no 7º ano. Quando o libertares, não deixarás que saia de mãos vazias. Tu lhe darás generosamente do teu rebanho, do teu trigo e das tuas uvas, darás conforme o Senhor teu Deus tiver te abençoado. Pois te lembrarás de que foste escravo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te resgatou. Por essa razão te ordeno isso hoje. Mas se ele te disser: não quero me afastar de ti, por gostar muito de ti e da tua família, e por estar bem contigo, então pegarás uma agulha grossa e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele será teu escravo para sempre. O mesmo farás com a tua escrava. Não seja difícil aos teus olhos ter de libertá-lo, pois durante 6 anos te prestou serviço equivalente ao dobro do salário de um diarista. E o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. A consagração dos primogênitos dos animais. Santificarás ao Senhor teu Deus todo primogênito que nascer das tuas vacas e das tuas ovelhas. Não trabalharás com a primeira cria das vacas, nem tosquearás a primeira cria das ovelhas. Todos os anos tu os comerás diante do Senhor teu Deus, tu e a tua família, no lugar que o Senhor escolher. Mas se houver algum defeito nele, por exemplo, se for aleijado ou cego, ou tiver qualquer outro defeito, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Tu o comerás nas tuas cidades. Tanto o impuro como o puro comerão, como se fosse gazela ou cervo. Somente não poderás comer o seu sangue. Tu o derramarás sobre a terra como água. Capítulo 16. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus. Porque no mês de Abibe, de noite, o Senhor teu Deus te tirou do Egito. Das ovelhas e das vacas sacrificarás a Páscoa do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Nela não comerás pão fermentado. Durante 7 dias comerás pães sem fermento, pão de aflição, porque saíste às pressas da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Durante 7 dias não haverá fermento contigo. Em todo o teu território, e da carne que sacrificares à tarde no primeiro dia, também não deve ficar nada até a manhã seguinte. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor teu Deus te dá, mas só no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar seu nome. Ele sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, no momento exato da tua saída do Egito. Então a cozinharás e a comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Depois, pela manhã, voltarás para as suas tendas. Durante 6 dias comerás pães sem fermento, e no 7º dia haverá assembléia solene do Senhor, teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum. Contarás 7 semanas. Começarás a contar as 7 semanas desde o dia em que começares a usar a foice na plantação. Então celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, segundo a medida da oferta voluntária da tua mão, que darás conforme o Senhor teu Deus te houver abençoado. E te alegrarás diante do Senhor teu Deus, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, o levita que mora nas tuas cidades, o peregrino, o órfão e a viúva, que estão contigo no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. E te lembrarás de que foste escravo no Egito.
Guardarás estes estatutos e os cumprirás. Durante 7 dias celebrarás a festa dos tabernáculos, quando houver escolhido do teu trigo e das tuas uvas. Te alegrarás na festa, tu, teu filho, tua filha, teu servo e tua serva, o levita, o peregrino, o órfão e a viúva nas tuas cidades. Durante 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, pois o Senhor teu Deus te abençoará em toda a tua colheita e em todo o trabalho das tuas mãos. Por isso terás muita alegria. 3 vezes por ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor teu Deus no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. E não irão de mãos vazias à presença do Senhor. Cada um oferecerá conforme puder, segundo a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver concedido. Estabelecerás juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor teu Deus te dá, em todas as tuas tribos, para que julguem o povo com justiça. Não violarás o direito, não farás discriminação de pessoas, nem aceitarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a causa dos justos. Seguirás a justiça, somente a justiça, para que vivas e possuas por herança a terra que o Senhor teu Deus te dá. Ao lado do altar que fizeres ao Senhor teu Deus, não plantarás nenhuma árvore para ser um azerim, nem levantarás para ti uma coluna, coisas que o Senhor teu Deus odeia. Capítulo 17. O castigo da idolatria. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou ovelha que tenha qualquer defeito ou mácula, pois isso é uma abominação para o Senhor teu Deus. Se em alguma das cidades que o Senhor teu Deus te dá for encontrado no meio de ti algum homem ou mulher que tenha feito mal aos olhos do Senhor teu Deus, quebrando sua aliança, que tenha ido e cultuado outros deuses, adorando a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a qualquer astro do exército do céu, o que não ordenei, e isso te for denunciado e ficares sabendo, então averiguarás bem. Se for verdade que se fez essa abominação em Israel, levarás às portas da cidade o homem ou a mulher que tiver cometido esta maldade, e apedrejarás o homem ou a mulher até que morra. Quem tiver de morrer, será morto pela palavra de 2 ou de 3 testemunhas, mas não morrerá pela palavra de uma só testemunha. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim exterminarás o mal do meio de ti. Julgamento de questões difíceis. Se alguma questão como crimes de sangue, brigas e violência física for difícil demais para julgares, tornando-se motivo de controvérsia nas portas da cidade, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Irás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver nesses dias e os consultarás. Eles te anunciarão a sentença do julgamento. Depois cumprirás fielmente a sentença que te anunciarem no lugar que o Senhor escolher e terás o cuidado de fazer exatamente o que te ensinarem. Farás conforme o teor da lei que te ensinarem e segundo a sentença que pronunciarem. Não te desviarás da palavra que te disserem, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem que se comportar com arrogância, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para cultuar o Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse homem morrerá. Tu eliminarás o mal de Israel. E ao ficar sabendo disso, todo o povo temerá e nunca mais se comportará com arrogância. A escolha de um rei. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá e a conquistares, e habitando nela disseres, designarei para mim um rei, como fazem todas as nações ao meu redor. Certamente designarás como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Designarás um dos teus irmãos como rei sobre ti. Não poderás escolher um estrangeiro, um homem que não seja de teus irmãos. Mas ele não poderá acumular cavalos para si, nem fará voltar o povo ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Também não tomará para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie, nem ajuntará para si muita prata e ouro. Quando se assentar sobre o trono do seu reino,
Fará para si uma cópia desta lei, tirada do exemplar que está com os sacerdotes levitas, e a escreverá num livro. Ele o terá consigo, e o lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Para que seu coração não se encha de vaidade em relação a seus irmãos e não se afaste do mandamento nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que prolongue os dias do seu reinado e do reinado de seus filhos em Israel. Capítulo 18. A herança e os direitos dos sacerdotes e demais levitas. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e da herança dele. Não terão herança entre seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes disse. Este será o direito dos sacerdotes, o que receberão do povo dos que oferecerem sacrifícios de boi ou de ovelha. O ofertante dará ao sacerdote a espádua, as queixadas e o bucho. Darás ao sacerdote as primícias do teu trigo, do teu vinho novo e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu dentre todas as tribos, para estar presente e ministrar para sempre em nome do Senhor, ele e seus filhos. Se um levita sair de alguma cidade, de todo Israel, em que estiver habitando e vier com todo o desejo da alma ao lugar que o Senhor escolher, poderá ministrar em nome do Senhor seu Deus, como fazem todos os seus irmãos os levitas que estão diante do Senhor. Comerá uma porção igual a deles e terá o produto da venda do seu patrimônio. Proibidas as abominações dos povos vizinhos. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer as abominações daqueles povos. Não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo, nem adivinho, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois o Senhor detesta todo aquele que faz essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os expulsa de diante de ti. Serás perfeito para com o Senhor teu Deus. Porque as nações que vais conquistar ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. A promessa de um grande profeta. O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim, do meio de ti, dentre teus irmãos. A ele ouvirás, conforme o que pediste ao Senhor teu Deus no Horebe, no dia da Assembleia. Não quero mais ouvir a voz do Senhor meu Deus, nem olhar mais para este grande fogo, para que eu não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Levantarei do meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti, e lhe porei na boca as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E pedirei contas de todo aquele que não ouvir as palavras, as minhas palavras que ele falar em meu nome. Mas o profeta que tiver a arrogância de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, este morrerá. E se disseres no coração: como reconheceremos a palavra que o Senhor falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir, nem acontecer como foi falado, é porque o Senhor não falou essa palavra. O profeta falou por arrogância. Não o temerás. Capítulo 19. As cidades de refúgio. Quando o Senhor teu Deus arrancar de seu lugar as nações, cuja terra ele te dá, e tirares delas tudo o que tem e habitares nas suas cidades e casas, designarás 3 cidades para ti no meio da terra que o Senhor teu Deus te dá para possuir. Prepararás caminhos e repartirás em 3 a extensão da tua terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Farás assim para que todo homicida se refugie nessas cidades. Este é o caso do homicida que se refugiar ali para preservar a vida, aquele que matar involuntariamente o próximo, a quem antes não odiava. Por exemplo, se alguém for com seu próximo ao bosque para cortar lenha, e pondo força na mão que segura o machado para cortar a árvore, o ferro se soltar do cabo e ferir o próximo, de modo que venha a morrer,
ele se refugiará em uma dessas cidades e preservará sua vida, para que o vingador do sangue não persiga o homicida enquanto estiver furioso e o alcance por ser longo o caminho e lhe tire a vida, não havendo nele culpa de morte, já que antes não odiava seu próximo. Portanto, eu te dou esta ordem: designarás 3 cidades para ti. E se o Senhor teu Deus ampliar o teu território, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que prometeu dar a eles, então acrescentarás outras 3 cidades a essas 3. Assim será, se obedeceres a toda esta lei que hoje te ordeno e a cumprires. Amar o Senhor teu Deus e andar sempre nos seus caminhos. Para que não se derrame sangue inocente no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e não haja sangue sobre ti. Mas se alguém odiar o próximo, armar-lhe ciladas, levantar-se contra ele e o ferir de modo que venha a morrer e refugiar-se em alguma dessas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão tirá-lo de lá e o entregarão nas mãos do vingador do sangue para que morra. Não olharás para ele com piedade, tirarás de Israel a culpa do sangue inocente para que te vá bem. Acerca dos limites e das testemunhas. Não removerás os marcos do teu próximo, que foram colocados pelos teus antepassados ou pelos teus antecessores na herança que receberás na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuir. Uma testemunha não poderá se levantar sozinha contra alguém por alguma maldade ou algum pecado, qualquer que seja o pecado cometido. Fato se estabelecerá pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha mentirosa se levantar contra alguém para acusá-lo de transgressão, os 2 que tiverem o desentendimento se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e diante dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes farão uma investigação cuidadosa. Se ficar confirmado que a testemunha é mentirosa e que o testemunho que deu contra seu irmão é falso, tu lhe farás o que ela pretendia fazer a seu irmão. Assim, exterminarás o mal do meio de ti. Quando ouvirem isso, os demais temerão e nunca mais cometerão semelhante mal no meio de ti. Não olharás para ele com piedade. Será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Capítulo 20. Leis referentes à guerra. Quando saíres para a batalha contra teus inimigos e vires cavalos, carros e povo mais numeroso do que tu, não tenha medo deles, pois o Senhor teu Deus, que te fez subir da terra do Egito, estás contigo. Quando estiveres para entrar na batalha, o sacerdote se aproximará e falará ao povo. Ouvi, ó Israel! Estais hoje para entrar na batalha contra os vossos inimigos. Não se desencoraje o vosso coração, não tenhais medo, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco batalhar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Então os oficiais falarão ao povo. Quem dentre os homens edificou casa nova e ainda não a dedicou? Vai e volte para casa, para que não suceda que morra na batalha e outro a dedique. Quem dentre os homens plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vai e volte para casa, para que não suceda que morra na batalha e outro a desfrute. E quem dentre os homens está comprometido a se casar e ainda não recebeu sua mulher? Vai e volte para casa, para que não suceda que morra na batalha e outro a receba. Assim, os oficiais continuarão a falar ao povo. Quem dentre os homens é medroso e tem o coração covarde? Vai e volte para casa, a fim de que o coração de seus irmãos não desfaleça como o dele. Quando os oficiais acabarem de falar ao povo, designarão chefes das tropas para o comandar. Quando te aproximares de uma cidade para combatê-la, tu lhe proporás a paz. Se ela te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que ali se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá como escravo. Mas se ela, pelo contrário, não quiser a tua paz, mas a guerra, tu a sitiarás. E assim que o Senhor teu Deus a entregar nas tuas mãos, passarás ao fio da espada todos os homens que nela houver, mas tomarás todo o despojo, as mulheres, as crianças, os animais e tudo o que houver na cidade. Desfrutarás do despojo dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te deu.
Assim farás a todas as cidades que estiverem mais longe de ti, que não são cidades destas nações. Mas das cidades destes povos, que o Senhor teu Deus te dá como herança, não deixarás com vida nada que tem fôlego. Pelo contrário, tu os destruirás por completo, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, conforme te ordenou o Senhor teu Deus, para que eles não vos ensinem a fazer todas as abominações que fazem a seus deuses, e assim pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, lutando contra ela para tomá-la, não destruirás o seu arvoredo, derrubando-o com o machado, porque poderás comer dele. Não cortarás. Por acaso a árvore do campo é um homem para que seja sitiada por ti? Destruirás e cortarás somente as árvores, que souberes não serem frutíferas, para construíres baluartes na guerra contra a cidade que enfrentares, até que seja vencida. Muito bem, meus irmãos, aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje. Não é? Nós vemos a misericórdia de Deus e aqui uma promessa. Moisés, ele diz ao povo que Deus enviaria um profeta semelhante a ele. Moisés estava falando de Jesus. Moisés disse que todos deveriam ouvi-lo. É Jesus, o nosso Salvador. Que maravilha! Moisés era um antítipo de Cristo. Ele apontava para Cristo, o verdadeiro profeta que viria. E não seria apenas profeta, mas também sacerdote e rei, o nosso Senhor Jesus, que é o Deus eterno. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela leitura de hoje. E obrigado pelo cumprimento dessa promessa que foi feita a Moisés há tanto tempo. Cristo veio, profeta semelhante a ele, trouxe a mensagem do Evangelho, morreu na cruz em nosso lugar. Por isso, todo aquele que o ouve e nele crê, recebe o perdão e a salvação. Obrigado por esta dádiva. Obrigado, ó Deus, por sua misericórdia e sua graça. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até a nossa próxima leitura. Deus abençoe vocês.